Muito bom. Você consegue fazer alguma, vamos chamar de pesquisa, né? Quando você produz alguma coisa nesse sentido, de saber se o público realmente está captando aquela mensagem que você quer passar? Olha, eu cheguei num momento da minha vida que eu quero fazer aquilo que eu quero fazer, sabe? Porque, de repente, as pessoas não querem aquilo que eu estou entregando, mas elas nem sabem o que querem ou o que eu estou querendo entregar. Que nem esses dias eu postei um vídeo, uma filosofia lá, acordei de manhã e comecei a falar lá com a câmera. E assim, eu acredito que eu posso ser tudo na minha vida. Obviamente que eu tenho meus momentos engraçados, mas na minha arte não é o teor que eu costumo levar. A minha arte ela é bem mais pro drama, para algo mais visceral, assim. Mas é filosófica da coisa, de pensar. Reflexiva. E aí uma colega de trabalho virou para mim e falou assim, eu vi seu vídeo, achei engraçado. Aí naquele momento... Essa é a pergunta que eu tô fazendo. É a opinião dela, entendeu? Tipo, cada um acha o que quer. Sim. Mas eu acho que em momento algum eu tive essa intenção, entendeu? E eu acho que é claramente, sabe? Então eu acho que as pessoas às vezes não entendem justamente por essa falta de acesso que elas têm sobre... Às vezes também é um momento dela também, né? Das vezes. Ser. Só que eu também não posso trabalhar em função disso. Sim, eu ia concordar contigo sobre isso daí. Pelo seguinte, você vê, por exemplo, filme. Às vezes livro também, né? Às vezes o cineasta lançou um filme X lá, e igual tinha o David Lynch, esses caras assim que são mais reflexivos, né? Lança um filme, e aí você vê depois na internet, vê o grande público, cada um tem de um jeito, né? Tem gente que quer impor uma agenda política, outro uma forma de pensar X, Y em cima daquele filme. Aí vão entrevistar o cara que criou o filme. E aí, tal coisa. O cara fala, não tem nada a ver isso aí que vocês estão falando. Vocês que pensaram, assistiram e pensaram isso. Exatamente. A minha intenção não foi essa. Então, eu acho que o artista, ele não deve se preocupar com isso. Não. Né? O público vai receber aquela produção artística, ela vai interpretar da forma que ela quiser. Isso que você está dizendo é parecido com o que aconteceu com, por exemplo, Tropa de Elite? Sim, esse é um exemplo disso. Que o diretor... O Padilha. O Padilha quis passar uma mensagem, o público entendeu outra coisa. Sim, esse é um exemplo disso. Então, agora, se eu quiser ganhar com isso, se eu quiser que o S seja cortado, aí talvez seja uma pesquisa que seja interessante eu ir atrás. Mas como eu não tenho essa intenção, eu só quero... Porque quando eu exponho a minha arte ao mundo, não é o meu ego que eu quero alimentar, é os meus sonhos da infância. Então, se eu tenho essa intenção, então eu vou fazer aquilo que está dentro de mim. Obviamente, com toda a responsabilidade possível, que eu também não vou sair falando sobre qualquer coisa, e enfim. Mas é em busca disso, sabe? Justamente por isso que o projeto chama Eu em Busca de Mim. Eu estou buscando aquele Darlan da infância, sabe? Que não entendia sobre arte, que não sabia para onde ir, mas que foi aprendendo aqui, pegando uma coisa ali e foi construindo uma história, sabe? Sim. Seja no teatro, seja na fotografia ou na escrita. Então é isso que eu quero trazer nesse projeto. Sim. E aí eu acho que se as pessoas estiverem abertas, como eu recebo muitas pessoas abertas ao meu trabalho, e falando sobre espaços culturais que lá em Pontal a gente não tem, mas graças a Deus, no momento a gente está tendo a Em Casa da Avó, que é um espaço cultural onde tem karaokê, tem apresentações diversas, enfim. Então, a gente está podendo ter esse espaço para poder explorar a nossa arte, sabe? Aprender. Então, assim, como eu falei, existem muitos talentos e muitas pessoas que estão querendo te receber. Às vezes elas não recebem, e aí vem a sua pergunta, porque talvez elas não tenham tanta familiaridade com aquele assunto, e aí elas interpretam de uma forma errônea, e fica por isso mesmo. Sim. Sabe? Mas assim, entendi, concordo com o que você falou, mas como eu vinha dizendo, isso tá fora do controle do artista, entendeu? Tá. Porque mesmo as iniciativas, as produções artísticas mais comerciais, mais... como posso dizer, mais explícitas no que quer passar, assim, né? Sem muita reflexão, sem muita subjetividade, ainda assim, muitas vezes as pessoas vão interpretar de diversas maneiras, né? Claro. Se a gente for falar de filme, por exemplo, né? Música, então, nem se fale, né? A bagagem da vida da pessoa que diz muita coisa, né? Então, assim, acho que isso não é problema, não, assim. Não. E tem mesmo artista que fica preocupado com isso,
a ponto de estragar o próprio filme, né? Igual o exemplo claro disso foi o Coringa, né? O Coringa 1 foi um sucesso gigantesco. O filme, você assistiu o Coringa? Assisti o 2. O primeiro você não assistiu? Não. O primeiro foi um sucesso gigantesco, bilionário, né? A fala. receita bilionária, né? E aí, aí saíram notícias falando que estão associando o filme do Coringa com extremistas de direita, não sei o quê, aquele papo de sempre, né? Uhum. Com atiradores de escola, sabe? Tipo, Uhum. não tem muito a ver, né? Beleza. Aí, o cara, né, o diretor, que é o Todd Phillips, diretor e roteirista, ele ficou tão bitolado com esse negócio Querendo que corrigir. ele fez o segundo, é um antifilme do primeiro. E aí, obviamente, Mas eu o acho público... isso interessantíssimo, sabe? Que quebra totalmente a expectativa do sim, público. esse com certeza. Eu acho muito interessante. Quando eu assisti, eu não tinha visto o primeiro, né? Uhum. E aí depois eu fui conversar com pessoas que tinham assistido. Mas mesmo entendendo que as pessoas estavam querendo dizer que o segundo é totalmente anti ao primeiro, mas também passa uma mensagem bacana, sabe? Ele queria ser visto pelo que ele é, sabe? Sim. E assumindo aquilo. Uhum. Então, Sim. não tem uma beleza nisso também? Tem, assim, porque claramente que teve uma manifestação artística ali do cara, né, que ele quis Aham. passar essa mensagem, totalmente contrária do primeiro filme. Uhum. Beleza, né? Mas, assim, naturalmente, o público do primeiro filme odiou o segundo, né? Então, assim, espero que ele não esteja preocupado com isso, né? Acho que tá. Porque se no primeiro ele ficou preocupado com o que aconteceu e quis fazer o segundo diferente, imagine agora que odiaram e praticamente quebrou lá a Warner quase, né, o filme. Mas beleza, né? Mas esse é um exemplo, né? Tipo assim, como eu vinha dizendo, né? Sim. Assim, a partir do momento que um cineasta, um ator, um escritor, um músico cria ali essa obra de arte, acabou, já entregou ali a obra de arte, agora é da pessoa que está consumindo. Ela vai interpretar da maneira dela. Uhum. Não tem como você controlar isso mais, né? Isso. Mas eu sei que é uma discussão, assim... E a gente difícil, tem que né? trabalhar Mas- isso dentro da gente, Aham. né? Entender que a recepção da sua obra vai ser com a bagagem De diversas que a pessoa maneiras. tiver pela vida, e você não pode deixar de fazer o seu trabalho por conta disso. Se você acredita nele, e novamente eu digo, se você tem responsabilidade naquilo que você está fazendo, se não interfere na vida, tipo assim, nossa, vai mudar a minha vida de tal maneira. Acho que tá tudo certo, sabe? Sim. Você tem que fazer realmente aquilo que você está disposto a fazer e tem Uhum. vontade.